Gente, quem não quer acordar pela manhã e se deparar com um lindo jardim? Muitas plantas, além de fornecer o oxigênio para a gente e o prazer que sentimos ao apreciar tanta beleza, são verdadeiros remédios contra o baixo astral. Quando eu estou muito estressada, eu saio de casa, vou para um parque, fico sentada embaixo de uma árvore, ouvindo os pássaros, prestando atenção no movimento das plantas, das árvores com o vento, aquele contato, renovo as baterias e volto para casa. Eu uso isso também, essa coisa do meio ambiente, para me desestressar. Eu diria que seria o meu calmante. E às vezes eu estou andando assim, brava, não sei o quê, aí eu falo assim, procura alguma coisa na natureza e acho. Então, professor, a gente observa aqui, né, vários tipos de vasos. Existem tipos específicos para cada espécie? Atualmente nós temos essas jardineiras, né? Aqui seriam jardineiras menores, depende do que a gente vai cultivar, porque às vezes não tem muito espaço e a gente pode plantar então em vasos, em jardineiras, né? O importante nas jardineiras, muitas vezes ela não vem furada, então ela tem que fazer vários furos para a drenagem, porque senão a gente joga água, ela vai se acumular aqui e não vai filtrar. Então é importante a gente fazer alguns furos. E quando, por exemplo, um vaso assim como esse de barro? Este daqui já é próprio para a orquídea, né? A orquídea já é diferente, as raízes precisam sair daqui, porque são raízes aéreas, não vai ter terra, mas sim um substrato para ela só se apoiar, então tem que ser furadinho. Se indica mais para o plantio de orquídeas. Tá, então nem tudo que a gente encontra numa árvore, isso também vale para insetos. A gente pode considerar como praga. Lembra que eu falei para vocês, seres vivos não é sinônimo de praga. Para ser praga, tem outros requisitos para ser considerado praga, tá bom? E no caso, por exemplo, de pragas, professor? É, Dentro de casa, a pessoa começa a ficar desesperada, apareceu praga, eu tenho que tirar essa planta de dentro de casa. É verdade. Não precisa, né? É comum, não há necessidade. E praga se controla naturalmente, né? Por exemplo, apareceu uma praga, a gente tira a folhinha que está praguejada, né? Às vezes o pessoal descuida, quando vai ver, está toda com ferrugem e tal. Então nós recomendamos um remédio caseiro. Por exemplo, 1 litro d'água, dissolvendo 1 copo de leite integral e pulverizando, já elimina esses fungos. Existe algum lugar específico da casa que a pessoa deve deixar, por exemplo, a sua planta, fazer o seu jardim? De preferência na face norte, né? Onde há mais insolação e o ambiente é melhor. Agora, há plantas que, vamos dizer assim, vão bem em qualquer local. Aí seria interessante até, quem vai cultivar, colocar a planta na face norte. Depois, se vê que ela não está muito bem, tenta mudar um pouquinho. Às vezes mudando 1 metro, alguns palmos, a planta se sente melhor. E a planta também, como ela é um ser vivo, ela tem preferência, né? Então tem partes da casa que ela se desenvolve melhor. Muito bem. Mas o ideal seria a face norte mesmo. E quanto ao uso, por exemplo, de fertilizantes? Às vezes as pessoas compram para usar porque a planta vai se desenvolver. O fertilizante é bom, como não? Mas não pode usar, às vezes a pessoa quer tratar a planta com excesso de carinho e usa fertilizante todo mês, vamos dizer assim, né? Não é bom. O fertilizante, se ele for químico, 1, 2 vezes por ano é o suficiente, não há necessidade. A não ser que seja uma plantação comercial, às vezes o pessoal chega até a usar 4, 5 vezes por ano, mas isso é em plantações comerciais. Mas caseiro não há necessidade. Agora, professor, uma curiosidade. Os antigos sempre falavam e falam que é importante conversar com a planta. Isso é importante mesmo ou é só uma ideia antiga? Não, é importante sim. A planta, nós sabemos que a planta é um ser vivo, né? E se a gente conversar com a planta, a gente vai ver que a planta fica contente, ela produz mais, né? Isso daí já é um fato comprovado. Inclusive a gente vê, às vezes passa em reportagens, por exemplo, que a vaca
ela produz mais leite quando ouve uma música orquestrada, né? E a planta floresce melhor se ela ouvir uma música orquestrada, uma conversa com ela. Então isso é um fato super verídico normal mesmo, e tem que normal. acontecer, Tem né? que acontecer. Tem que é muito conversar. bom as pessoas conversarem com as plantas mesmo. Como a gente deve regar a planta? Você não bebe água todo dia, 7 copos por dia. Então, assim, tem dias que você bebe mais, tem dia que você bebe menos. A planta é a mesma coisa, você observa, ela está seca, então ela quer água. Então, assim, é esse sentido que a gente aprendeu muita coisa. E somos seres vivos, né? E agora nós vamos na prática aprender uma receita de adubo, não é isso, Justamente. professor? O que a gente tem aqui? Bom, nós temos aqui a jardineira, como nós falamos, tem que Que estar precisa ser ser furada embaixo. furada aqui embaixo. Justamente, Aqui, ó. para Pode sair ser furada. a água para fazer a drenagem. Sim. Né? Bom, depois nós vamos colocar algumas pedras, pode ser argila expandida, caco de telha, enfim, algumas coisas para não entupir, né? Não entupir os furos, né? Pode colocar em toda extensão, depende da quantidade de furos, né? Quanto mais furo melhor, mas para não sair a terra, a areia, então a gente espalha uns pedriscos aqui. Nós vamos então espalhar o substrato, que já aqui já está com 1/3 de terra, 1/3 de areia e 1/3 do composto orgânico que já foi curtido. Então a gente pode fazer uns riscos aqui com o próprio garfinho, Olha só o detalhe. né? A gente faz uns sulcos, né? Sim. Sulcamos e colocamos, espalhamos aqui a semente da alface. Depois a gente cobre a semente só um pouquinho, não é soterrar a semente, né? Que às vezes o pessoal planta a fundo e aperta com o dedo, né? E depois, não, aí se fizer isso elas não nascem. Então Por nós último, vamos, né, professor, é irrigar. justamente, vamos irrigar. Tem que ser regador de crivo fino assim, E para também não não precisa deslocar. encher Não, a não jardineira, precisa. né? Nós vamos perceber que a água Já vai drenar, absorve. né? vai ser absorvida. E agora, professor, a gente vai para onde? Agora nós vamos fazer o plantio de uma palmeira. Gostamos muito das palmeiras, né? As palmeiras, inclusive o Brasil, né? Que era chamado de Pindorama, terra das palmeiras, né? Que tinha muitas palmeiras. Então por isso nós vamos plantar uma palmeira. Então tá bom, então vamos lá. Professor, então essa aqui é a palmeira que a gente vai plantar agora. Justamente. Que espécie é essa? Esta é uma palmeira conhecida pelo nome de rabo de peixe, né? Ela já está com o torrão, que facilita então o plantio. Quanto menos afetar as raízes, melhor. Então já está bem no formato do torrão, é só abrir a cova e colocá-la para que ela se desenvolva plenamente. É uma palmeira tipicamente brasileira? Não, que eu Não, saiba, né? não é nativa não. Vamos direcionando a nossa palmeira para a cova. Bem, gente, agora eu vou fazer um convite para todo mundo que está aqui nesse momento, todas as pessoas que estão aqui ajudando, gravando, o produtor, cinegrafista, o professor, todo mundo nesse momento especial, né, empurrar um pouco dessa terra para a palmeira, né? Mão na terra. Eu vou regar agora e o senhor disse quanto Isso. tempo, mais ou menos? Pode à vontade. À vontade, gente, olha só. No início, pelo palmeira. tamanho, Ah, pelo entendi. torrão, vai absorver bem a água, né? Plaquinha feita, confeccionada, e a gente coloca mais para perto Isso, da raiz, No pra pé da longe. planta aqui, mas é para identificação, não muito perto meio. Isso, justamente, aí está muito bom. E essa foi a dica de hoje do programa Biosfera.
Lembre-se que o meio ambiente é onde você está, então cuide.